3, 2, 1. Buenas, gurizada! Meu Deus, não deu certo. 3, 2, 1. Você tá de sacanagem, né? Três, dois, um. Buenas, gurizada medonha, tudo bem com vocês? Então vamos para a história do funk parte 3. Se tu chegou até aqui, tu já sabe como surgiu o funk, como foi a sua formação. Tá lá na história do funk parte 1. Quem é considerado o rei da funk music nos Estados Unidos, né? O nosso JB, na história do funk parte 2. E hoje nós vamos falar como tudo isso chegou no Brasil. Então, te liga na aula de hoje! Vamos falar do Brasil, década de 60. Qual era o cenário, tá, gente? É o seguinte, Rio de Janeiro ainda era capital do Brasil até 1960, muita coisa acontecia por lá e acontece até hoje como grande produção cultural. A noite carioca se dava muito em pequenos bares, um clima mais intimista, era um clima para uma galera que frequentava um pouco mais velha. Aquela galera que gostava de dançar em pista de dança ainda não tinha esse espaço consolidado. E é aí que surge uma figura muito especial, o disc jockey, ou também conhecido hoje como os DJs. Mas não o DJ como tu conhece hoje em dia, como DJ de música eletrônica, ou como aquele DJ das músicas de rap, onde tem as batalhas lá com squash e tal. O DJ era responsável por garimpar, literalmente garimpar aquilo que não tocava na rádio e apresentar para o grande público. Esses caras foram de muita importância para a criação do funk no Brasil. Além de ser uma opção para aquele pessoal que gostava de dançar numa pista e tal, então esses caras eram responsáveis por isso, fazer esse entretenimento de uma outra maneira. Nós vamos falar de 3 DJs hoje muito importantes. O Ademir Lemos, que em 1970 lançou um disco chamado Le Bateau. Quando eu falo disco aqui, eu tô falando de um disco de vinil, o LP, Long Play. Vou pegar um aqui pra te ver rapidinho. É bom mostrar pra quem não sabe, né? Um Long Play, um LP, vinha assim grandão. Aqui era o disco que vinha dentro, né? Tu botava dentro no aparelho de som, como um desses aqui, com uma agulhazinha lá, pá, ia tocando. Então isso é um LP, um Long Play. Tem muita gente que não sabe o que é disco, cara. A gente tem que explicar tudo. Então, o LP do Ademir Lemos, o Le Bateau, recebia o mesmo nome da boate onde ele botava o som, Le Bateau, no Rio de Janeiro, que era uma discoteca, onde as pessoas iam lá para dançar. Foi a primeira coletânea de um DJ no Brasil. Ou seja, ele pegou aquelas canções e músicas que embalavam o pessoal na noite e lançou um disco, foi um sucesso. No mesmo ano, em 1970, com o seu amigo Big Boy, eles lançaram o LP Baile da Pesada, que também foi uma coletânea, mas agora da dupla, dos shows que eles promoveram no Canecão, lá no Rio de Janeiro, que era a principal casa de shows da época, a casa de show que tinha maior visibilidade naquele momento. Os shows ocorreram nos domingos à tarde do mês de julho. Tanto o Baile da Pesada quanto o LP Baile da Pesada foi um sucesso estrondoso. Só não teve mais sequência lá no Canecão porque não tinha mais agenda de shows. Então eles começaram a fazer esses bailes em outros clubes da cidade. Que por um lado foi importante porque várias comunidades tiveram acesso então a esse show. Tanto o baile quanto o LP são considerados um marco na produção cultural do Rio de Janeiro. Os DJs então foram responsáveis por apresentar pela primeira vez a música negra norte-americana que ainda não estava tocando nas rádios. O Big Boy em especial, ele era um garimpeiro de raridades, não tinha sebo no Rio de Janeiro que ele não frequentava. Sebo, para quem não sabe o que é onde a gente vai procurar livros antigos ou discos antigos, esses lugares onde a gente encontra algumas raridades. O cara se metia em qualquer biboca atrás de raridade. E por isso, ele acabou ganhando um programa de televisão e programas de rádio também. Entre um deles foi o Ritmo de Boate e o Cavern Club. Um parêntese importante sobre esse nome, Cavern Club.
que, para quem não sabe, é um nome de um bar temático inglês fundado em 1957, lá na cidade de Liverpool. Esse bar ficou mundialmente famoso por ser o lugar onde começou a carreira dos músicos dos Beatles. Eles começaram a tocar lá antes mesmo de serem Beatles, com outras bandas. Tocaram lá também depois como Beatles e tal. Inclusive eu tenho minha caneca do Cavern Club, onde eu tomo meu café, que eu ganhei de presente. Viu a importância de ser um professor querido? Mas por que eu abri esse parênteses? Porque demonstra que o Big Boy não era só um conhecedor da música negra norte-americana, ele era um conhecedor de música em geral. Essa característica que ele tinha de ir atrás das coisas e a forma como ele conduzia os seus programas na rádio fez com que ele tivesse contato com músicos e gravadoras internacionais. Galera, o próprio James Brown, o homem mesmo em pessoa, gravou vinhetas pro programa dele, para ele colocar na rádio. Vocês acreditam nisso? Isso muito porque o Brasil era um forte mercado consumidor de discos no mundo. Era o segundo no ranking, só perdia para os Estados Unidos. Então valia muito a pena tratar bem e dar um carinho pro povo aqui, porque o pessoal consumia disco pra caramba. E consome música até hoje, muita música. Vocês terem noção de uma outra importância do Big Boy? Ele foi o responsável por lançar em primeira mão no Brasil um dos discos mais importantes da história da música. Estou falando do disco dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Para quem não sabe que disco é esse, ou a importância que ele tem na história da música, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Para te assistir uma matéria ali rapidinho que vai explicar um pouco sobre a importância desse disco na história da música. Bom, como eu já disse então, foi no Baile da Pesada, lá com Ademir Lemos e com o Big Boy, que se ouviu pela primeira vez muito das músicas negras norte-americanas e começou a se formar um público para aquilo. Outro DJ importante da época foi o Monsieur Lima, ou também chamado como Monsieur Lima, que misturava palavras em francês com português. O cara era uma figura. Criou muitas expressões e bordões que utilizamos até o dia de hoje, como som na caixa. Essa tu já ouviu, né? E nos bailes? Nos bailes o seguinte, enquanto o som rolava, algo muito característico acontecia. As pessoas tinham o costume de dançar fazendo o mesmo passo todo mundo. Às vezes abriu uma roda, alguém dançava no meio, mas a maioria das vezes ficavam fazendo o mesmo passinho. Enquanto o DJ estava ali tocando, outra pessoa ou até mesmo outro DJ ficava ali na ponta do palco ensinando os passos para a galera dançar junto. Os bailes bombaram no Rio de Janeiro, começaram a surgir outros DJs e em 1973 surgem as equipes de som, entre elas Furacão 2000, a Black Power e a Soul Grand Prix. Tantas outras também surgiram, mas a ideia aqui é dar um apanhado geral. Se tu pesquisar, tu vai ver que tinham muitas. Essas equipes de som começaram a fazer até competição entre elas para ver qual era a melhor de cada ano, quem tinha mais potência de som e tantas outras coisas. Isso, por um lado, acabou fortalecendo esse movimento onde existia essa competição sadia. Bom, em 1976, uma publicação realizada no Jornal do Brasil pela jornalista Lena Frias, batizou, sem querer querendo, como já diria o filósofo, aquela cena que estava rolando no Rio de Janeiro e já em outros lugares do Brasil também. O título da matéria era Black Hill, o orgulho importado de ser negro no Brasil. Genial, né? Por que importado entre parênteses? Isso porque nos Estados Unidos havia um movimento que era o Black Power. O movimento negro Black Power nos Estados Unidos então lutava por direitos frente a todas aquelas situações que aconteciam lá nos Estados Unidos. Muito disso a gente já falou no vídeo na História do Funk parte 1. Galera, o racismo nos Estados Unidos era um negócio pesado. Comparar o racismo que acontecia lá com o apartheid que acontecia na África do Sul, onde existia lá a separação da partes da cidade entre parte dos brancos, parte dos negros, escola dos brancos, escola dos negros, hospital de branco, hospital de negro, onde a parte dos negros era sempre a pior, cara, não é forçação de barra, o negócio era tenso. Então o movimento como um todo surgiu em sincronia. A luta por direitos sociais,
A música negra começou a ganhar cada vez mais espaço e uma autoafirmação de ser, ou seja, um reconhecimento do próprio povo negro de ser quem eles são, da forma como são. E nisso o próprio cabelo passou a ser um forte simbolismo. Hoje em dia, tanto o movimento quanto o cabelo são sinônimos, são chamados de Black Power. No Brasil, esse movimento ficou mais na parte estética e musical. Não houve um discurso específico ou político sobre lutas por direitos, até porque naquele período seria muito difícil ter esse discurso aqui, né? Então, para resumir, tínhamos o Black Power nos Estados Unidos e o Black Hill aqui no Brasil. Entrando nessa onda, em 1976, o mesmo ano da publicação da matéria, sob o comando do músico Oberdan, surge a banda Black Hill. Era uma banda instrumental e que fazia uma sonzeira. Eles lançaram discos muito importantes como Maria Fumaça, de 1977, e o Gafieira Universal, de 1978. A banda passou a ter prestígio internacional, que misturava funk com música brasileira. Vale a pena ouvir, tem um disco completo no YouTube aí, ouve lá que vale a pena. Mas um jovem padawan muito esperto faria a seguinte pergunta: Mas professor, eram só DJs ou banda instrumental? Não havia cantores ou bandas? Sempre perspicaz com as suas perguntas, meu jovem padawan. Claro que sim, tivemos grandes cantores de funk na década de 70 aqui no Brasil. Entre eles o Tony Tornado, Do meu canto, sai do meu coração. Todo meu canto, sai do meu coração. que o pessoal conhece hoje em dia mais como ator, mas ele foi um cantor muito importante para o movimento da cena da música negra aqui no Brasil. Inclusive ele que foi um dos pioneiros a trazer essa forma de se vestir como Black Power aqui no Brasil. Em 1970 ele ganhou o 5º Festival da Canção Brasileira no Rio de Janeiro com a canção Na BR-3. A gente corre E a gente corre na BR-3 na BR-3. e a gente morre. Não era ainda aquela pegada funk, mas o estilo dele já era um estilo Black Power. Um outro, que esse eu considero o James Brown aqui no Brasil, que é o Gerson King Combo. Fala como fala um black. É te amo, brother. Yeah, brother. Ele pegou na veia as influências do James Brown, é uma sonzeira. Ouve, escuta que vale a pena. A Sandra de Sá também, ali já na década de 80, com o seu hino Sarará Criolo. Verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, é sarará crioulo. Espetacular. Tantos outros músicos como Carlos da Fé. Tivemos muitos músicos importantes aí na história. Eu vou deixar um outro link aqui abaixo na descrição do vídeo sobre o Movimento Black Parte 1, Movimento Black Parte 2, que fala um pouco mais sobre esses 3 artistas que eu falei aqui, tá? É bem interessante dar uma olhada pra gente entender quem eles são e a importância deles pro Brasil. Impossível falar da música funk no Brasil sem falar do Sebastião Rodrigues Maia. Não conhece o Sebastião Rodrigues Maia? O Tim Maia, cara! Para falar do Tim Maia, é um capítulo só para ele. História não falta. Nós vamos falar sobre este astro-rei da música negra brasileira, que é chamado hoje em dia como rei do soul do Brasil. Cara, fez de tudo. A história dele é muito boa, engraçada, cheia de confusão por culpa dele e vale muito a pena entender e aprender sobre ele. Valeu? Até a próxima aula. Tchau pra vocês!